Bem-vindo ao canal SQL Server Expert. No vídeo de hoje vou falar do comando merge do Transact SQL. Mas antes, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos e se inscreva no canal. Vamos lá. O merge é um comando relativamente novo no SQL Server, está disponível a partir do SQL Server 2016 e tem por objetivo sincronizar duas tabelas. Ele compara atualizações de duas tabelas e mantém elas iguais. Você vai eleger uma tabela como origem da comparação e a outra tabela como destino, como target, é a tabela que vai sofrer as alterações para ficar igual à primeira. Então, vamos entender como é que funciona o comando merge. Primeiro ponto, cada tabela tem que ter uma relação de 1 para 1 com a outra. Então, normalmente, a gente faz o comando merge na chave primária de ambas as tabelas. Se ele encontrar relacionamento de 1 para n entre as tabelas, ele vai emitir uma mensagem de erro. Então, ele tem que comparar uma linha de uma tabela, tabela de origem, com uma linha da tabela de destino. Você expressa esse relacionamento na cláusula ON do comando merge, e ele pode ser composto, não necessariamente uma coluna só de comparação. Então, o que vai acontecer? Ele vai analisar os dados da tabela de origem e vai comparar com a tabela de destino. Se ele identificar que a linha não existe na tabela de destino, que é a situação em verde aqui do gráfico, ele vai fazer um insert. Se ele identificar que a linha que existe na tabela de origem, ela também existe na tabela de destino, e que houve alteração em alguma coluna, ele vai fazer um update em azul. E por último, se ele identificar que a linha não existe na origem e existe no destino, e aí é opcional, ele pode fazer um delete. Então, no final, a gente vai ter duas tabelas iguais. Então, vamos à sintaxe geral do comando merge. Então, merge, nome da tabela destino, a tabela que vai sofrer alteração, using, nome da tabela de origem. E é aqui que a gente pode usar um select, não necessariamente ser uma tabela. Posso abrir o parênteses e começar um select ali, com group by, com join, mas atenção, o resultado desse select tem que ter uma relação de 1 para 1 com a tabela destino. Próximo passo é expressar o relacionamento entre as duas tabelas. A gente faz isso na cláusula ON da sintaxe geral. Então, é comparar uma coluna de uma tabela comparando com uma coluna da outra tabela, ou do resultado de uma consulta. Bem, feito isso, já identifiquei a origem, já identifiquei o destino, já defini como será feita a comparação, aí eu vou definindo as operações. Então, temos primeiro matched. Se ele encontrou, se ele identificou que a linha da origem existe no destino, aí você pode optar para fazer uma operação de update, de atualização. Not matched. O not matched é o seguinte: a linha existe na origem e não existe no destino. Aí você pode optar por fazer um insert, incluir a linha no destino. E por último, você pode comparar. Not matched by source. Isto é, ela não existe na origem, no source, né, do inglês origem. Então, a linha não existe na origem, mas ela existe no destino. E aí você vai e faz um delete. Então, no final, você terá duas tabelas iguais. Então, vamos agora ver um exemplo prático do comando merge. Nessa demonstração, vamos aprender o comando merge, utilizado para atualizar uma tabela em função de linhas de outra tabela. Então, para essa demonstração, vou criar duas tabelas, uma chamada Product Site e a outra chamada Product. Eu vou alimentar com linhas, nesse momento, apenas a tabela Product a partir lá do banco de dados Adventure Works LT, tabela de mesmo nome que existe lá. Então, vou rodar o script, nosso banco de dados aula,
Pronto, foram criadas as duas tabelas. Vamos dar um refresh na pasta Table. Então, tem as duas tabelas, a Product e a Product Site. Sendo que a Product contém linhas, estão elas ali, e a Product Site está vazia. Então, vamos utilizar o comando merge para atualizar a Product Site. Merge Product Site, coloquei o apelido de D, que seria destino, que é a tabela que será alterada, using. Aqui poderia botar apenas o nome da tabela Product, mas eu coloquei um parênteses só para mostrar para você que pode ser um select aqui como origem. Então, coloquei um apelido de O. Preciso de uma condição de comparação entre essas duas tabelas. Será o Product ID, que é em comum a ambas. Lembrando que tem que ter relação de 1 para 1 entre as tabelas. Então, é comparar a chave primária de uma tabela com a chave primária da outra tabela, sendo a mesma informação. Então, é o Product ID de O, da origem, e o Product ID de D, que é o destino. Então, vamos começar os testes. Primeiro, when matched. When matched significa que ele encontrou na tabela destino o mesmo registro da tabela origem, isto é, o mesmo Product ID. Então, o mesmo Product ID existe nas duas tabelas. Esse é o when matched. Bem, as linhas existem nas duas tabelas, mas não tem sentido eu fazer uma operação de update se não houve mudança em nenhuma coluna. Então, essa segunda comparação, vejam um when aqui, dentro desse parênteses enorme, eu comparo coluna por coluna. Valor de O, quer dizer, da origem, verificando se ele está diferente do valor de D, do destino. Isso eu faço para todos, ó, separando com OR. Então, basta uma coluna dessa ter um valor diferente entre origem e destino, que essa expressão toda vai dar verdadeiro, e aí o update será feito. Então, then update, e aqui eu coloco simplesmente nome da coluna do destino, recebendo a coluna correspondente da origem, vírgula. E por aí vai. Faço para todas as colunas que eu pretendo alterar. Então, primeiro passo, primeiro teste, é encontrou em ambas as tabelas, vai fazer o update na tabela destino. Agora o segundo teste, when not matched by target, isto é, ele não achou o Product ID que existe na origem no target, isto é, no destino. Então, o Product ID ele não existe na tabela Product Site. O que eu tenho que fazer? Insert. Então, eu tenho a lista de colunas, no primeiro parênteses, values, a lista de valores, todos os valores vindo da origem, ó, ponto, coluna por coluna. Então, já fizemos o update, já fizemos o insert, agora a última situação, que é opcional. When not matched by source. Isto é, no source não existe o Product ID, quer dizer, na origem não existe o Product ID. E o Product ID existe lá no destino. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um delete, porque o objetivo do comando merge é, no final da operação, ter duas tabelas iguais. Então, nesse momento, a tabela Product Site, só relembrando, está vazia. Então, quando eu rodar o comando, nós teremos as duas tabelas iguais. Na verdade, esse merge aqui vai fazer apenas insert. Olha lá, incluiu 295 linhas. Agora eu tenho as duas tabelas rigorosamente iguais, ó, com as mesmas linhas. E se eu rodar esse comando merge de novo? Bem, ele não tem nada o que fazer, ó. Zero linhas afetadas. Ele não fez update, ele não fez insert, ele não fez delete, porque eu tenho as duas tabelas já estão iguais. Então, vamos provocar algumas alterações. Eu vou fazer algumas alterações aqui entre as duas tabelas. Então, eu selecionei algumas linhas, está aqui pelo código do Product ID. Então, eu estou fazendo um insert de um novo produto, ó. Produto de código 1000, quer dizer, não existe nas tabelas, produto de código 1000, eu estou incluindo na tabela Product, que depois eu vou atualizar a Product Site com
comando merge. Estou alterando um produto, ó, a coluna name e a coluna product number, o produto 998. Ele vai ficar diferente. Vou alterar na tabela product e o valor dessas colunas do produto 998 na tabela product site vai ficar diferente. E por último, eu vou excluir uma linha, ó, delete da tabela product do produto 997. Então vamos executar essas operações e vamos ver como é que ficou. Veja só, lá na tabela Product Site, que é esse primeiro grid, eu já tenho uma linha nova, ó, a linha 1000, que não existe na tabela de baixo, que é a Product Site. Fiz alteração na linha do 998, aqui, ó, 998, o nome do produto e o Product Number. Eu fiz a alteração 998, nome do produto e Product Number. Então, eu tenho uma alteração feita aqui entre esses dois produtos. Eu troquei a cor dele, né? Ele antes era red, vermelho, e eu alterei para black. E essa alteração de cor se refletiu no Product Number e no Product Name. Veja lá em cima que está red e embaixo está black. Então, fiz a alteração. E o delete do código 997. Veja que ele existe na tabela de baixo, que é a Product Site, e ele não existe na tabela de cima. Então, vamos ver o comando merge em ação. O mesmo merge que a gente viu em cima, merge, Product Site, using product, on o product ID de ambas as tabelas, faço o update, faço o insert e faço o delete. O que tem diferente aqui? Ah, o output, ó. Então, o output ele está disponível para o merge também. A gente já viu no insert, no update e no delete. E ele também tem no merge. E olha que interessante. Existe essa variávelzinha de seção que a gente pode usar que identifica o comando feito. Quer dizer, foi um insert, foi um update, foi um delete. Então, ele me dá uma saída indicando a operação que foi feita. No nosso exemplo, vão ser feitas as três operações: insert, update e delete, porque eu incluí uma linha nova, vai fazer insert na tabela, eu alterei uma linha, vai fazer update para ficar igual, e eu excluí uma linha, vai fazer o delete para ficar igual. Bem, no caso do merge, assim como um update, fica disponível para mim a inserted e a deleted. A inserted com os dados novos e a deleted com os dados alterados ou excluídos. Então, eu estou pedindo o que aqui? Ó? Além desse @action, que eu botei um apelido de comando para a gente ver o comando que foi feito, eu estou pedindo o product ID da inserted, o product ID da deleted, o name, quer dizer, o nome da inserted, eu chamei de name novo, e o name da deleted, que eu chamei de name anterior. Fiz a mesma coisa para o product number e para a color, para a cor, que são as colunas que eu alterei, né? Então, vamos executar. Vou minimizar para a gente poder ter a visualização completa do comando. Vou executar. E olha a saída dele, que legal. Delete, a linha que foi excluída. Update, a linha que foi alterada, a 998. Vamos pegar aqui em cima as operações, né? Então, 997 foi a linha excluída. Está aqui o delete, ó. Excluiu a 997. A linha alterada, 998. Olha ela aqui, ó. 998 e as alterações no name, no product number e na cor, no color. E o insert, o produto novo, o produto de código 1000. Então, aprendemos nessa demonstração o comando merge e também a possibilidade do uso do output com o merge. Até a próxima.